no final do século XVII foi criada a primeira máquina desse tipo, por Thomas Newcomen, e em 1760 o equipamento foi aprimorado. Historiadores sugerem então que a década de 1760 tenha sido o ponto de partida da Revolução Industrial, mas existe muita controvérsia a respeito da datação do início dessa revolução. De toda forma, é importante atermos que é o fato que a Revolução Industrial ficou marcada pelo desenvolvimento tecnológico de máquinas que transformou o estilo de vida da humanidade. As primeiras máquinas que surgiram voltavam-se para atender às necessidades do mercado têxtil da Inglaterra. Na grande maioria dessas máquinas criadas com o objetivo de facilitar o processo de produção de roupas. Essas máquinas teciam fios em uma velocidade muito maior do que o processo manual. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceu na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado e com o uso das máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população vivia no campo e produzia o que consumia. O produtor dominava todo o processo produtivo. A produção ser predominante artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde os artesãos realizavam as tarefas manualmente, subordinados a um proprietário. Os empresários queriam lucrar mais, o operário era explorado e era forçado a trabalhar até 15 horas por dia, em troca de um salário muito baixo. Alguns trabalhadores se revoltaram com essa situação e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecidos como os quebradores de máquinas. O trabalhador, em razão deste processo, perdeu o conhecimento de toda a técnica de fabricação, passando a executar apenas uma etapa. Bom, a segunda fase da Revolução Industrial corresponde ao processo evolutivo das tecnologias que modificaram ainda mais o cenário econômico, industrial e social. Essa fase se iniciou na metade do século XIX até o início do século XX. Esse período representou avanços não só tecnológicos, mas também geográficos, representando o momento em que a Revolução deixou de limitar-se somente à Inglaterra e se espalhou para outros países, como Estados Unidos, Japão, Alemanha e França. Foi nesse período que surgiu o capitalismo financeiro, que acabou por moldar essa fase, que ficou conhecida como o período das grandes inovações. As principais inovações dessa fase da Revolução estão associadas à introdução de novas fontes de energias e novas técnicas de produção, com destaque para a indústria química. Na segunda fase da Revolução Industrial, destacaram-se a substituição do ferro pelo aço, o surgimento dos antibióticos, a construção de ferrovias e navios a vapor, a invenção do telefone, da televisão, da lâmpada incandescente, o uso de máquinas e fertilizantes na área agrícola. Bom, vou falar sobre a primeira Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial teve início na Inglaterra, no século XVIII, e durou de 1750 a 1850. Essa fase foi caracterizada por diversas descobertas, as quais favoreceram a expansão das indústrias, o processo técnico e científico e a introdução das máquinas. A passagem da manufatura para o sistema fabril foi impulsionada pelas invenções da máquina do fiar, do tear mecânico e a máquina a vapor, que resultou na mecanização dos processos. Foi assim que ocorreu a expansão das indústrias textis, metalúrgicas, siderúrgicas e dos transportes. O uso do carvão para alimentar as máquinas foi essencial nesse momento. Como resultado, temos o aumento da produção, a substituição do trabalho manual pelo industrial, da manufatura para a maquiofatura, o desenvolvimento do comércio internacional e o aumento do mercado consumidor. Quem estava à frente desse processo e contribuiu para a expansão foi a classe burguesa. No final do século XIX, o capitalismo ganhou força com o crescimento da industrialização. O crescimento foi alcançado com a base da acumulação de capital gerado e adquirido nos primeiros anos de industrialização. Por outro lado, a acumulação de capital também favoreceu o avanço tecnológico na produção, a evolução de técnicas, a influência do capitalista para produzir infraestrutura de transporte e comunicação. As revoluções não ocorreram apenas nas técnicas, mas também na matéria-prima, dentre muitas vantagens, está que ser descoberta de materiais mais baratos e duráveis. As nações capitalistas adotaram doutrinas a fim de proteger os empresários internos, e essa doutrina é realizada com a taxação de produtos importados. Com a intenção
intenção de expandir suas áreas de atuações, buscando no mercado mão de obra barata, matéria-prima e leis ambientais frágeis, eles saíram para atuar em países da África, América Latina e Ásia, ou seja, neocolonialista. Bom, agora alguns conceitos. Trusts é uma fusão de várias empresas numa única. Holding é uma associação de várias empresas com administração central. O neocolonialismo são as multinacionais que têm atuado nos países subdesenvolvidos, explorando sua mão de obra e seus recursos naturais. Bom, na Revolução Industrial existiam algumas teorias. Eram elas o socialismo utópico, o socialismo cristão, o socialismo científico, o anarquismo e a teoria de mais-valia. O socialismo utópico foi uma corrente de pensamentos estabelecidos por Robert Owen, Sam Simon e Charles Fourier. Bom, o socialismo utópico ele tinha como objetivo uma sociedade ideal, que ela só poderia ser alcançada de uma forma pacífica graças à boa vontade da sociedade burguesa. O socialismo utópico surgiu como resposta aos abusos causados pelo liberalismo e capitalismo na altura da Revolução Industrial. Nessa ocasião, muitos trabalhadores, sendo deles crianças, viviam em grandes misérias e eram explorados com horários de trabalho absurdos e sem condições. Na Inglaterra, Robert Owen chegou a colocar em prática alguns princípios do socialismo utópico, em algumas de suas fábricas, reduzindo a carga horária, aumentando os salários e providenciando soluções de habitação para seus trabalhadores. Agora eu vou falar sobre o socialismo científico. O socialismo científico teve sua origem a partir da publicação do livro Manifesto Comunista, dos autores Karl Marx e Friedrich Engels, em 1848. O socialismo científico tinha algumas bases teóricas, sendo elas: para Marx, a sociedade capitalista era dividida em duas classes sociais, sendo elas os exploradores, que eram donos de terras, proprietários de meio de produção, donos de fábricas, ou seja, os burgueses e a burguesia, e os explorados, que eram os despossuídos desses meios de produção. Bom, a teoria do mais-valia completa o alicerce do socialismo científico. O principal intuito dessa teoria era demonstrar como os trabalhadores foram explorados pelos capitalistas. A mais-valia seria o valor adicionado à mercadoria ou produto pela força de trabalho do operário, ou seja, a mão de obra. Ela se expressa na diferença entre valores da riqueza que o trabalhador produzia e a forma de pagamento, que seria o salário, que é o que ele recebia. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o socialismo cristão. No século XIX, o desenvolvimento da ideologia socialista se estabeleceu como suporte de pensamento político entre diversos movimentos operários. Atenta a todas essas transformações, a Igreja Católica decidiu reunir seus principais dirigentes para discutir essa questão envolvendo a relação entre burguesia e proletário. O anarquismo derivou-se de ideias revolucionárias que se juntaram a movimentos populares, camponeses e proletários em uma Europa tomada pela desigualdade social e pela miséria, onde a população de baixa renda sofria à mercê de uma burguesia que contava com o Estado para manter a sua hegemonia econômica.